Quero chamar as crianças para virem à frente. Nós temos um banco aqui na frente que elas podem assentar. E eu quero dar apenas uma pequena introdução da mensagem dessa manhã para as crianças. Estilosas essas meninas, não? Olha só. Tudo bem, Davi? Muito bem, podem sentar. Isto, que bom ter vocês aqui. Deixa eu contar uma pequena história para vocês. Quando eu estava namorando a Meire, a minha esposa, eu morava longe e eu tinha que dormir lá na casa dela. Os pais dela deixavam eu dormir na casa dela. Só que o lugar que eles me deixavam dormir era a biblioteca da casa dela. Estava cheio de livros. E tinha muitos livros infantis. E eu amava aquele negócio. Às vezes eu nem dormia, eu ficava lendo aquelas histórias. E tem uma historiazinha muito interessante de uma família de patos. Sabe, patos? Pois é. Tinha uma mãe de uns patinhos que estavam lá. E eles gostavam muito de nadar no lago. E eles gostavam muito de comer frutinhas por ali. Mas tinha um patinho que era muito estranho. Eles olhavam para ele, o pescoço dele era maior do que os outros patos. Ele era assim um tanto quanto desarranjado, e eles olhavam para ele dizendo, nossa, que pato feio. E eles começavam, os outros patinhos, começavam sempre a dizer para ele, você não é dos nossos, você é muito feio, nós não gostamos de você. E eles humilhavam aquele patinho, muito, 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 muito. Só que um dia, aquele patinho foi crescendo, crescendo. E aquele pato que eles achavam que era feio, não era um pato. Ele era um cisne. Ele era muito bonito, ele era lindo, um cisne muito bonito. E quando ele cresceu, todos olhavam para ele e diziam, que coisa maravilhosa. Sabe, essa é a história do patinho feio, Hans Christian Andersen. Essa história me faz lembrar um pouco de Jesus. Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, as pessoas zombavam dele. O pastor Jader pregou domingo passado que não havia nenhuma beleza nele que nos agradasse. As pessoas zombavam de Jesus a ponto delas crucificarem Jesus lá na cruz do Calvário. Mas Jesus ressuscitou. E hoje nós iremos ouvir sobre a ressurreição de Jesus. E esse Jesus que ressuscitou é o nosso Salvador. Ele é belo, ele é lindo, ele é maravilhoso. E ele pode realizar maravilhas na nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Eu quero que você preste bastante atenção na mensagem e algumas lições que você pode tirar para a sua vida. Tudo bem? Tá bom? Vamos voltar para os assentos? Vamos lá? Vamos lá para perto da mamãe, Levi. Sem mais delongas, então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 16. Nós leremos do versículo de número 1 a 8, falando sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e como que esta ressurreição do Senhor Jesus Cristo é o fundamento para um recomeço na minha vida, na sua vida, assim como foi também para aqueles discípulos no primeiro século. Diz assim o texto da palavra de Deus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. E que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou e não está aqui. Vejam o lugar
onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado porque o Senhor mesmo reservou esse dia para que a tua igreja, como povo do Cristo vivo, pudesse vir e prestar um culto ao Senhor. Senhor, fale ao nosso coração neste momento, que as lições desse texto sejam alimento para nossa alma, a fim de vivermos a vida cristã aqui na terra, aguardando o retorno do Cristo ressurreto. É no nome dele que nós te pedimos isto. Amém. O que você faria se você tivesse a oportunidade de recomeçar a sua vida? Profunda essa pergunta, não é? E provavelmente você vai ter que ficar muito tempo pensando no que você faria. Mas deixa eu dar algumas alternativas para você. Você poderia valorizar mais os seus relacionamentos? Você poderia, talvez, cuidar melhor da sua saúde? Quem sabe você poderia gerir melhor as suas finanças para não se encontrar em dívidas e dificuldades. Deixa eu tentar ajudar mais ainda. Deixa eu dar para vocês os 5 tópicos que normalmente as pessoas dizem que elas se arrependem na sua vida e elas gostariam de mudar. Em primeiro lugar, várias pessoas dizem que elas se arrependem de não terem cultivado tanto tempo em família, não terem demonstrado tanta gratidão para com os membros da sua família, ou então terem vivido com conflitos não resolvidos. Isso é um grande ponto para arrependimento. Arrependimento na área dos relacionamentos. Um outro tópico que as pessoas também se arrependem muito, nas escolhas pessoais. Elas dizem assim, me arrependo de ter feito opções tão duvidosas nas minhas escolhas. Eu me arrependo do prejuízo da procrastinação, que é uma palavra grande, mas significa você deixar sempre para o último momento. Aquela questão de faça isso agora. Não, depois eu faço, depois eu faço. E aí, quando você vê, perdeu a oportunidade. Outras pessoas dizem que elas se arrependem muito na área da saúde, do bem-estar. Elas dizem, eu deveria ter cuidado melhor do meu corpo. Eu deveria ter evitado muitas responsabilidades estressantes. Eu deveria ter cuidado melhor da minha saúde. Outros dizem, eu deveria ter investido mais na minha carreira, na minha formação necessária. Eu deveria ter investido no aprendizado contínuo. Hoje eu preciso mudar de emprego, daqui e dali eu não tenho uma formação para isso. E outros dizem, eu deveria ter aproveitado melhor os meus momentos de lazer. Eu deveria ter viajado mais, eu deveria ter vivido mais plenamente. Eu acho muito interessante quando eu observo todas essas categorias de coisas que as pessoas se arrependem ou de coisas que as pessoas querem mudar, que normalmente todas elas estão no aspecto horizontal. Dificilmente alguém diz assim, eu gostaria de ter mais tempo com Deus. Eu gostaria de ter uma intimidade maior com o Senhor. Eu gostaria de conhecer melhor o Senhor. Normalmente elas estão assim arrependidas ou gostariam de mudar o aspecto horizontal e não o aspecto vertical. O texto que nós lemos fala sobre a ressurreição de Jesus. E vocês vão observar que a ressurreição de Jesus é o verdadeiro fundamento e a base para qualquer mudança possível na nossa vida. Mas ela não fala apenas de uma mudança no sentido horizontal, ela fala de uma mudança, antes de mais nada, no sentido vertical, no relacionamento com Deus e Deus atuando na sua vida. É importante que você observe nesse texto e veja algumas coisas aí na sua Bíblia. Em primeiro lugar, esse é o último texto do Evangelho de Marcos. Você vai observar e vai dizer, não, pastor, mas tem aqui do versículo de número 9 até o versículo de número 20.
O versículo 9 até o versículo de número 20 está entre colchetes na sua Bíblia. Isso significa o seguinte: esse texto não foi originalmente escrito por Marcos, mas posteriormente algum escriba, alguém o inseriu aqui. Esse texto, esses colchetes estão dizendo o seguinte: olha, os principais manuscritos mais antigos da Bíblia Sagrada, que são dois, o Códice do Vaticano e o Códice do Sinaítico, eles não têm esse texto do 9 até o 20. As principais traduções, as primeiras traduções da Bíblia, a tradução da Bíblia para a língua latina, a tradução da Bíblia para a língua armena, que são bem antigas essas traduções, elas não continham do versículo 9 ao versículo 20. Isso não significa que é errado você ter na sua Bíblia do versículo 9 ao versículo 20, porque do versículo 9 ao versículo 20 não está em contradição com outra parte da Bíblia. Você vai encontrar, inclusive, se você observar aí, você vai ver na sua Bíblia, está dizendo assim, olha, Jesus aparece a Maria Madalena, está lá em Mateus 28, está lá em João 20, então não tem contradição. Se você observar, Jesus aparece a 2 discípulos, está lá em Lucas 24, no versículo 12. A ordem para a evangelização está em Mateus 28, está em Lucas 24, está em João 20, está em Atos. Então, não está em contradição. Simplesmente que não foi Marcos quem escreveu. É isso. Marcos escreveu até o versículo de número 8. E nós iremos expor nesse texto, o último texto de Marcos. Eu acho muito interessante porque Marcos ele começa o evangelho dele falando sobre a pregação do Cristo vivo. E ele termina o evangelho dele falando sobre a ressurreição de Cristo, ou seja, o Cristo vivo. E Marcos coloca que essa ressurreição de Cristo é o verdadeiro fundamento para a possibilidade de qualquer recomeço nas nossas vidas, assim como foi na vida dessas mulheres que viram o túmulo vazio. Assim como foi, por exemplo, no caso de Pedro ou dos outros discípulos. É que se Jesus não tivesse ressuscitado, se Jesus não tivesse obtido a vitória sobre a morte, Jesus não teria evidenciado o poder que ele tem. E sem o poder de Jesus, nós não conseguimos mudar nada na nossa vida. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa vida seria uma vida de grande frustração. O apóstolo Paulo até escreve sobre isso, dizendo assim, se a nossa esperança nessa vida se limita, ou nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, nós somos as pessoas mais infelizes de todo o mundo. Paulo escreve dizendo, se Cristo não tivesse ressuscitado, nós deveríamos viver da seguinte maneira, comamos e bebamos, e nós vamos morrer mesmo. E pronto, acabou. Não tem mais nada para isso. Mas porque Cristo ressuscitou, nós podemos nos alegrar na possibilidade de que, pelo poder e a graça de Cristo Jesus, nós podemos recomeçar vários aspectos da nossa vida, e nós podemos até ter uma nova vida. Antes de nós chegarmos nessas lições, nesses pontos, eu quero só observar com vocês algumas coisas bem interessantes aí do texto, para você entender melhor esse texto. Primeiro, é importante você observar que esse texto aqui, ele já fala de algumas coisas surpreendentes. Em primeiro lugar, o texto diz que o corpo de Jesus foi liberado para ser sepultado em um túmulo que era um túmulo de José de Arimateia. Bom, em primeiro lugar, é bom você entender o seguinte, se Jesus fosse considerado como um criminoso comum, o corpo dele não seria liberado daquela cruz. Eles deixariam o corpo dele lá na cruz por muito tempo, para amedrontar os outros criminosos. Mas parece que Pilatos entendeu que Jesus não era um criminoso comum. Então Pilatos, prontamente, quando José de Arimateia pediu, Pilatos liberou o corpo de Jesus. Em segundo lugar, se Jesus fosse considerado um criminoso comum, ele não receberia um sepulcro familiar. José de Arimateia havia preparado essa caverna, esse túmulo feito numa rocha, e ele pediu
E Pilatos concedeu. José de Arimateia comprou, inclusive, um lençol e ele envolveu o corpo de Jesus. Alguns chamam isso do santo, do sudário, alguma coisa assim, não é? Então, ele envolveu o corpo de Jesus e sepultou ali. Então, parece que Pilatos não entendeu que Jesus era, de fato, um criminoso comum. E ele deu, assim, algumas permissões que um criminoso comum não teria. A segunda coisa que é importante você observar é que as primeiras testemunhas da ressurreição são mulheres. Em todos os evangelhos, desde Mateus, Marcos, Lucas, João, eles dizem que as primeiras pessoas que viram o túmulo vazio foram mulheres. Agora, é interessante que o testemunho de mulheres, naquela época e naquela cultura, não era uma coisa positiva. Na verdade, o status jurídico da mulher era inferior ao status jurídico do homem. As palavras das mulheres não eram consideradas nas questões judiciais. As pessoas diziam que a palavra de uma mulher não tinha muita credibilidade. Eles tinham um verdadeiro preconceito em relação às mulheres, porque eles achavam que as mulheres eram mais emotivas, propensas ao emocionalismo, então elas exageravam nas coisas. Preconceito, mulher não faz isso, não é? Então, e aí você começa a observar uma coisa bem interessante. Se o testemunho das mulheres não era um testemunho positivo, por que então que em todos os evangelhos dizem que as primeiras testemunhas foram mulheres? Porque de fato foi assim que aconteceu. E aqui é importante para você saber, até mesmo da sua credibilidade na Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada não foi inventada pelo ser humano. A Bíblia Sagrada descreve o que aconteceu. Você acha que se aqueles escritores da Bíblia estivessem mais interessados em inventar essas histórias, você acha que eles iam colocar mulheres aqui como as primeiras testemunhas da ressurreição? Claro que não. Porque eles iriam colocar, não, um homem de grande posição, muito respeitado na sociedade, foi o primeiro a ver. Isso traria credibilidade. Mas a Bíblia Sagrada não foi inventada. A Bíblia Sagrada foi escrita segundo aquilo que de fato aconteceu. Então, as primeiras testemunhas foram essas mulheres, e essas mulheres falaram da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o relato bíblico é verdadeiro, porque ele não foi elaborado para agradar alguém. Os fatos aconteceram assim. Uma outra coisa que eu acho muito interessante nesse capítulo é um indivíduo chamado José de Arimateia, que ele parece ser, o texto diz que ele era um dos principais membros do Sinédrio, versículo de número 43 do capítulo 15, e esse indivíduo esperava pelo reino de Deus. Você não lê sobre esse homem nos demais, na história, no Evangelho de Cristo Jesus, senão somente no finalzinho de cada evangelho, mas você vê esse homem muito corajoso. Ou seja, enquanto aqueles discípulos, 12 discípulos de Jesus, andaram com Jesus durante 3 anos, na hora que Jesus foi preso, eles fugiram e deixaram Jesus sozinho. Esse José de Arimateia, que você não lê muito sobre ele, ele foi corajoso o suficiente para pedir o corpo de Jesus e sepultar ali naquela túmula. Interessante esse aspecto. Um outro aspecto bem interessante para você analisar aí é que Jesus Cristo ressuscita depois do sábado, o primeiro dia da semana, que aqui no nosso calendário, no Brasil, nós chamamos de domingo. Então, a razão pela qual a igreja hoje se reúne no primeiro dia da semana e não no último dia da semana é porque nós celebramos o Cristo vivo, nós celebramos o Cristo ressurreto e nós aguardamos o retorno do Cristo ressurreto na sua segunda vinda. Nós celebramos o primeiro dia de uma nova criação que foi inaugurada pela ressurreição de Cristo Jesus. Nós não celebramos o último dia da antiga criação. São detalhes do texto que é bom você atentar para eles para você entender melhor o texto, mas a ênfase do texto não está nesses detalhes. A ênfase do texto está justamente no fato de que a ressurreição de Jesus proporcionou
um novo recomeço para algumas pessoas. Eu gostaria de citar para você aí, pelo menos, 3 dessas pessoas. O primeiro é que essa ressurreição de Jesus proporcionou um novo recomeço para aquelas mulheres que foram ao túmulo. O texto diz que elas estavam vendo, se você observar na sua Bíblia, no capítulo 15, versículo 47, é o último versículo do capítulo 15, diz que Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o corpo de Jesus havia sido posto. Por que elas estavam observando? Porque elas sabiam que logo depois do sábado, logo depois daquele dia de descanso no calendário judaico, elas queriam ir lá para ungir o corpo de Jesus com especiarias. Elas não iriam embalsamar o corpo de Jesus, aquilo era uma prática egípcia, não era uma prática judaica, mas elas iriam ungir o corpo de Jesus com muitos perfumes, que seria uma expressão de devoção delas ao Senhor Jesus Cristo. E elas então estavam observando o lugar exato onde o corpo de Jesus foi posto. É importante você atentar para isso, porque as pessoas que dizem assim, olha, essas mulheres entraram num túmulo vazio, não era o túmulo de Jesus. Não, Marcos escreve dizendo, não, elas observaram onde o corpo foi posto, elas de fato sabiam. E aí no versículo de número 1 do capítulo de número 16, diz que passado o sábado, essas mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, elas compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. Quem são essas mulheres? Bom, Maria Madalena, você já leu sobre ela nos evangelhos, foi aquela de quem Jesus expulsou os 7 espíritos. Algumas pessoas dizem que Maria Madalena era uma prostituta que Jesus havia expulsado os 7 espíritos dela. Deixa eu dizer para você o seguinte, não tem base bíblica para você dizer que ela era prostituta. Eu sei que lá no filme The Chosen eles a colocam como uma prostituta, não tem base bíblica para isso. A Bíblia Sagrada só diz que Jesus expulsou os 7 espíritos delas. É melhor você ficar com a Bíblia e ao invés de você ficar um pouquinho com as especulações do lado de lá, como foi dito hoje na escola dominical. A segunda coisa que é importante você saber é que essa Maria, mãe de Tiago, aqui, era nada mais, nada menos do que Maria, a mãe de Jesus. Ela é colocada como Maria, mãe de Tiago e mãe de José, porque Tiago e José são irmãos de Jesus Cristo. E quando diz Maria, essa mãe do Tiago, é de fato o apóstolo Tiago, que vai escrever a carta de Tiago, ou seja, a mãe de Jesus está aqui. E Salomé, quem era Salomé? Salomé era mulher de Zebedeu, que tinha 2 filhos que eram discípulos de Jesus Cristo, Tiago e João. Tiago morreu e João, o que escreveu o Evangelho de João. Então, essas 3 mulheres agora, elas vão ao túmulo, elas chegam ali, e é a preocupação delas, e aqui observe uma coisa muito interessante da preocupação delas, quem nos removerá a pedra na entrada do túmulo? Por que elas estavam preocupadas com isso? Porque o texto diz que a pedra era grande, era muito grande, versículo de número 4. E essa pedra era colocada na porta do túmulo para impedir que répteis, como cobras e aquele animal horrível chamado sapo, entrasse por ali, terrível aquele negócio, amedronta qualquer um, né? Então, impedisse que outros animais entrassem ali, ou impedisse que seres humanos entrassem e, de alguma maneira, pudessem dessacralizar o corpo. Então, eles colocavam essa grande pedra. E a preocupação delas é uma preocupação legítima. Os homens haviam fugido. Os discípulos de Jesus haviam fugido. Ficaram apenas essas mulheres agora. Quem é que vai remover essas pedras? Mas o que acontece quando elas chegam lá? A pedra já havia sido removida. A pedra já não estava mais lá. Elas estavam tão preocupadas, aquela angústia que tomava conta do coração delas naquele momento em relação a quem vai fazer isso por nós quando nós chegarmos lá, que quando elas chegam, aquilo que elas estavam preocupadas já havia sido feito. Uma surpresa, uma novidade, um novo começo. Deixa eu tentar trazer isso aqui de maneira bem prática para mim e para você.
Muitas vezes nós nos preocupamos tanto e nós gastamos tanto tempo nos preocupando com coisas que Deus já fez por nós. Deus já vai fazer por nós. Tem um ditado que diz assim: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu tenho um amigo, um grande amigo, que mora nos Estados Unidos, tio do presbítero Eliel, que ele diz assim: não faça hoje o que você pode fazer amanhã, porque pode ser que amanhã alguém já tenha feito para você. Eu digo, nesse momento eu aplico aquele ditado que o doutor Elias Medeiros me fala constantemente, né? Não, nesse caso, essas mulheres estavam ali preocupadas, angustiadas, mas a intervenção de Deus já havia realizado aquilo com o qual elas estavam preocupadas, com aquilo que elas estavam angustiadas. E não é isso que a ressurreição de Cristo traz para nós, a mensagem do Evangelho? A Bíblia Sagrada está repleta de versículos da seguinte maneira: não se turbe o vosso coração. Não andeis ansiosos por coisa alguma, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ressurreição de Cristo Jesus é o fundamento para um novo começo, porque a ressurreição de Jesus Cristo nos fala do Deus que intervém, do Deus que age na vida de Cristo Jesus, e isso repercute para os seus discípulos a ponto de até a ansiedade, a preocupação que eles têm, ser cuidado pelo Senhor Deus. É incrível isso. Eu não sou contrário a planejamento estratégico. Eu não sou contrário a planejamento familiar. Eu não sou contrário a você estabelecer planejamentos na sua vida. Eu dirijo uma unidade, eu preciso de planejamentos. Mas nós temos que, em todo planejamento, deixarmos um espaço enorme para a intervenção do Deus que nos surpreende. Porque muitas coisas, as nossas preocupações, são atendidas por Deus antes de nós chegarmos lá. A segunda coisa que eu acho interessante você observar aqui é que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ela foi surpreendente também, trazendo a possibilidade da restauração de alguém que havia fracassado. Observe no versículo de número 7 essa expressão que diz assim: vão e digam aos discípulos dele, discípulos de Jesus, e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Ou seja, o anjo diz assim: vocês agora estão vendo esse túmulo vazio, Jesus não está aqui, Jesus ressuscitou, e vocês digam agora para os discípulos dele, e olha, não se esqueçam de dizer para Pedro. Por que você acha que existe essa frase aí nesse versículo de número 7, e a Pedro? Porque Pedro havia fracassado. De todos aqueles discípulos, Pedro havia fracassado. Se você observar bem a história de Pedro, quando Jesus disse assim: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. E Pedro diz: não, isso não vai acontecer. Pedro contestou a palavra de Jesus. Era como se Pedro estivesse dizendo: Senhor Jesus, te respeito muito, eu ouço muito as suas palavras, o Senhor tem sido um grande mestre para mim, mas nesse ponto o Senhor está errado. O Senhor não me conhece como eu me conheço. E é justamente naquele ponto que era o ponto de fracasso. E Pedro chega ao momento dele contestar Jesus por aquela afirmação, e ele diz: Senhor, ainda que eu morra, eu nunca te trairei. O galo cantou 2 vezes. E Pedro negou 3 vezes. E quando Pedro percebeu o que ele havia feito, a Escritura Sagrada diz que ele chorou amargamente. E é a última vez que você lê sobre Pedro antes de chegar nesse versículo aqui, no Evangelho de Marcos. Pedro, a Bíblia Sagrada diz que foi aquele que, quando Jesus Cristo foi preso, ele seguia Jesus, mas ele seguia a distância. Ele não queria se aproximar muito. Pedro foi aquele que, quando Jesus o chamou para orar, Jesus foi orar lá no Getsêmani, ele encontrou Pedro dormindo. Ele disse: Simão, você não consegue orar nem 1 hora. Você falou que não iria me trair e agora você está dormindo aqui?
Irmãos, a biografia de Pedro estava manchada pelo fracasso. Mas agora, quando Jesus Cristo ressuscitou, existe uma mensagem para os discípulos de Jesus. A mensagem é: Jesus vai se encontrar com vocês lá na Galileia. Jesus não está aqui. E assim, não se esqueçam de falar isso para Pedro. Aquele era o pontozinho da restauração de Pedro. O plano de Jesus não era um plano pela condenação de Pedro, era um plano pela restauração de Pedro. Restaurar alguém significa redimir o fracassado, perdoar o transgressor, livrar do juízo aquele que cometeu um ato horrendo, continuar amando continuamente. E Jesus só pôde fazer isso porque ele ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, e ele tivesse simplesmente terminado naquela cruz, aquela crucificação, Pedro nunca seria restaurado. Mas porque Jesus está vivo, existe a possibilidade de eu, você, que muitas vezes temos fracassado na nossa vida cristã, sermos restaurados pela graça e pelo amor de Cristo Jesus. Quando Jesus possibilitou a restauração de Pedro, ele possibilitou a restauração de todas as outras pessoas que creem nele e no sacrifício que ele realizou na cruz. Jesus transforma traidores como Pedro em grandes pregadores do Evangelho. Jesus transforma pessoas acovardadas como Pedro, que se acovardou em dizer que ele era discípulo de Jesus, em uma testemunha corajosa. Jesus transforma pessoas amedrontadas, como Pedro, em discípulos dedicados. A ressurreição de Jesus é o fundamento para um novo começo. Mas tem um último ponto aqui. A ressurreição de Jesus também foi fundamento para transformar pessoas desalentadas e desanimadas e dar para elas uma verdadeira missão. Dá uma olhada nessas mulheres aí. Se você observar, o texto diz que aquelas mulheres estavam se aproximando do túmulo, onde elas haveriam de colocar especiarias no corpo de Jesus Cristo. E veja como que estava a mente delas. Versículo de número 3 diz que elas estavam tomadas pela preocupação e pela inquietação. A inquietação é: quem é que vai tirar a pedra? Aquele era o diálogo delas. Elas estão andando e elas não estão assim perguntando: será que realmente ele ressuscitou, como ele disse que haveria de fazer? Elas nem estão nem lembrando da ressurreição. Elas nem estão lembrando das palavras de Jesus. A preocupação delas é: e a pedra? O que a gente faz com aquele negócio? Elas estão tomadas por essa inquietação. Quando elas chegam ali e a pedra já estava removida, o texto diz que elas ficaram atemorizadas, versículo de número 5. E aquele anjo que estava lá, disse assim: não tenham medo. Ou seja, dentro do coração delas havia medo, pânico e preocupação. Aliás, a palavra medo que aparece aí é diferente da palavra medo que vai aparecer no versículo 8. Só quero deixar isso claro para vocês. A palavra medo que aparece no versículo 5 e no versículo de número 6 tem a ideia de terror. Elas estavam aterrorizadas com tudo o que estava acontecendo. Mas o que elas recebem quando o anjo diz para elas que Jesus ressuscitou? Em primeiro lugar, elas recebem um conforto. Não temam. Vocês não precisam ficar aterrorizadas. A primeira palavra que aparece aí para elas foi isso: não tenham medo, não temam, sejam confortadas. A segunda coisa, a certeza da vitória, da ressurreição de Jesus. Ele diz assim: vocês procuram Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Em outras palavras, é a confirmação e a certeza. Podem dar uma olhada, vocês viram que esse era o túmulo, ele não está aqui mais, a pedra está removida, ele ressuscitou, ele está vivo. Então elas foram, naquele momento, elas receberam a certeza da vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Em último lugar, elas receberam uma missão. Qual que foi a missão delas? Versículo de número 7.
Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. Ou seja, a partir daquele momento, elas têm uma missão, elas são comissionadas e elas recebem um novo propósito na vida delas. E o propósito é: vão e digam, vocês serão testemunhas da ressurreição. Olha, vocês verão Jesus lá naquele lugar, ele vai se encontrar com vocês. A vida delas passa a ter um propósito diferente nesse exato momento. Vocês acham que elas estão preocupadas com os perfumes que elas compraram? Vocês acham que elas estão preocupadas com o quanto que elas gastaram naquele perfume? A missão que elas recebem agora, o sentido, o significado para a vida delas é totalmente diferente. A vida delas foi transformada. E o texto diz que elas partem dali, e o versículo de número 8 diz assim: saindo elas, fugiram do sepulcro porque estavam tomadas de temor e de assombro. A palavra temor aí não é o mesmo a palavra de medo que aparece lá. A palavra de temor aí é a palavra assustadas. Elas estão assustadas, aquela ideia de que elas sabem que será perigoso se elas falarem desse Cristo. Elas estão assustadas com isso, mas elas não estão mais tomadas por aquele mesmo terror que tinha antes. Elas têm uma missão, elas não estão mais desalentadas, elas não estão mais desanimadas. O que existe agora é um susto, assustado com aquilo que pode acontecer. Mas elas vão e elas cumprem a sua missão. O que isso tem a ver com a nossa vida? Deixa eu tentar trazer a nossa meditação para uma conclusão aqui e agora. É bem verdade que muitas vezes na minha vida eu gostaria de um recomeço. É bem verdade que muitas vezes eu gostaria de um recomeço em diferentes áreas da minha vida, no meu coração, na minha mente. Mas a base para esse recomeço não é apenas um novo propósito, não é apenas uma nova promessa, não é apenas um novo voto que eu assumo na vida, mas a base para essa mudança e esse recomeço é a minha fé e o meu relacionamento em Cristo Jesus, o Cristo ressurreto. Aquele que venceu a morte é poderoso para transformar a minha vida e transformar o meu coração. Portanto, se você hoje chega aqui e você diz assim: eu gostaria de uma mudança na minha vida. A ressurreição de Jesus Cristo não foi apenas um fato histórico, foi um fato histórico, mas ela também tem essa mensagem de ser o fundamento para todo recomeço. É possível que você queira mudanças porque você se sinta fracassado e quebrantado moralmente. Você diz: eu tinha prometido que eu não faria aquilo, e eu fiz. Eu me sinto fracassado, quebrantado. Eu não tenho condições de lutar contra esse mal que habita em mim. Assim como Pedro, a graça e o poder de Jesus podem restaurar a sua vida. Talvez você venha para cá e você esteja desanimado, apático. Não vai acontecer nada na minha vida, nada vai mudar. É tudo o mesmo. É aquela mensagem lá de Eclesiastes. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Os rios correm para o mesmo lugar, eles sempre correram e sempre vão continuar correndo. Nada vai acontecer na minha vida. É mais ou menos aquela música de Gabriela, Cravo e Canela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Nada acontece na minha vida. Eu quero dizer para você, nessa manhã, que algo novo pode acontecer na sua vida. Se você coloca a sua fé e a sua esperança no Cristo vivo, no Cristo ressurreto, porque a ressurreição de Jesus não foi apenas um fato histórico, a ressurreição de Jesus foi a demonstração de um poder que pode atuar na sua vida e transformar a sua vida. Eu quero lembrar a você, crente em Jesus Cristo, você que está aqui, vocês que nos assistem, crentes de todo lugar, Cristo nos dá não apenas uma transformação, mas uma nova missão. Aquelas mulheres receberam a missão de falar de Cristo Jesus e proclamar a vida do Cristo ressurreto para outras pessoas. Você também sai daqui com a missão de falar de Jesus. Ele está vivo.
Sai daqui com aquela missão de dizer para as pessoas: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Deixa eu terminar a nossa meditação contando para vocês uma história. A história de um pregador muito conhecido. Provavelmente você já ouviu alguns sermões dele. Provavelmente você já leu alguns livros dele. Provavelmente você já ouviu o nome dele. John Piper. John Piper, em um determinado momento, foi convidado para pregar em uma universidade nos Estados Unidos para falar para um grupo de jovens estudantes e professores daquela universidade. O dia anterior de John Piper havia sido um desastre. E ele chega naquela universidade, e quando passam o microfone para ele, ele diz: eu quero compartilhar com vocês um pouco do que aconteceu na minha agenda ontem. Ele diz: eu e a minha esposa tínhamos um problema, um assunto para tratar. E nós resolvemos, como era um assunto muito delicado, nós resolvemos ir para um restaurante. Assim, um restaurante no interior. Nós começamos a conversar sobre o assunto e a coisa foi ficando cada vez mais complicada e aquilo que era um assunto delicado se transformou numa discussão e a discussão se transformou numa verdadeira inimizade, de tal maneira que nós voltamos para casa, eu dirigindo, ela olhando pela janela, nem querendo olhar no meu rosto. Naquele momento nós não conseguíamos falar nada um para o outro. Diz, na hora de dormir é mais complicado, porque na hora de dormir você tem que fazer a devocional, você tem que orar com a esposa. E ele diz, eu peguei um livrinho que a gente usa para devocional, eu li, e a gente fez uma oração que eu nem me lembro bem o que nós oramos lá na hora, e um deitou para um lado e o outro deitou para o outro. Ele diz, nessa madrugada eu tinha esse compromisso, eu tinha que pegar um avião e vir para cá. Eu fui no meu escritório, peguei a minha Bíblia, a minha pasta, voltei no quarto, dei um beijo nela e disse para ela, tudo vai se resolver, tudo vai ficar bem, a gente vai passar por essa. E ele disse, eu conto essa história para vocês, para que vocês saibam duas coisas. Em primeiro lugar, que a vida desses grandes pregadores que vocês ouvem sobre eles, John Piper, John MacArthur e tantos outros, não é uma vida sem problemas, como às vezes vocês pensam. Nós passamos pelas mesmas dificuldades que vocês passam, pelas mesmas angústias que vocês passam. Então eu quero que vocês saibam disso. Mas a segunda coisa que eu conto essa história para vocês, é para vocês saberem que não é porque a minha vida está bem que eu acredito no Cristo ressurreto. Mas é porque eu acredito no Cristo ressurreto que eu tenho certeza que a minha vida ficará bem. E ele diz, é com essa convicção que eu vim aqui pregar o Evangelho para vocês. E eu sei que tudo estará bem. Queridos, porque Cristo ressuscitou, ele venceu a morte. Porque Cristo ressuscitou, ele proporciona um novo começo. E se você precisa de um novo começo na sua vida, em qualquer área da sua vida, eu quero que você saiba que o Cristo vivo e ressurreto, ele te proporciona isso. Não é uma religião, não é um pregador, não é um voto, não é uma disciplina espiritual. É a intervenção do Cristo ressurreto na sua vida. Ele está vivo.